Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da nossa série Prolegômenos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, ministrando aulas, dando dicas teológicas e juntos, eu e você, nós vamos aprendendo juntos, amém? Eu entendo que quando a gente se propõe também a ministrar da aula, né, nós também estamos aprendendo, porque somos obrigados, né, a nos aprofundar mais, a estudar mais, e a gente aprende juntos. Essa que é a verdade, né? Professor e aluno, aluno e professor, é uma troca maravilhosa. Perfeito? E você que não faz parte ainda da família Ponte, convido você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho aí para você receber as notificações, nossas lives de segunda-feira. Perfeito? Tenho certeza que você vai ser abençoado. Ajude aí, dê o like, comente para ajudar a engajar o canal. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, em todas as redes sociais aí que você tiver para ajudar. Perfeito? E você também pode ajudar o canal se inscrevendo aí no nosso canal de apoia-se a partir de R$5. Seja um apoiador do canal. Tenha abençoado a sua vida. As nossas aulas, esse canal. Sente no coração, invista no reino. Abençoe esta obra, esse ministério. Fazendo isso, vamos colocar você no grupo do WhatsApp e futuramente sortear livro de teologia para os apoiadores. Perfeito? E você também pode ajudar o nosso canal adquirindo o curso de idiomas bíblicos do pastor Neto Andrade. Está abaixo também aqui o link, nos comentários abaixo. Você adquirindo o curso dele, que vai dar direito no final do curso um certificado para você, né? Você vai estar também ajudando o canal desta maneira. Perfeito? Vamos lá, Prolegômenos. Vamos falar hoje sobre o propósito dos milagres. Estamos aqui estudando o nosso querido Norman Geisler na sua sistemática em 2 volumes, ok? E diz mais o seguinte aqui. A Bíblia informa pelo menos 3 propósitos para um milagre. Número 1, glorificar a natureza de Deus, conforme João 2,11. Número 2, confirmar as credenciais de certas pessoas na posição de porta-vozes de Deus. A gente vai ver isso em Atos capítulo 2, verso 22. E número 3, propiciar evidências para que haja fé em Deus. Glorificar, obviamente, né, os verdadeiros, não os falsos, os verdadeiros milagres glorificam o Senhor. E eu acho interessante esse segundo ponto, confirmar a credencial, né, das pessoas que se colocam como porta-vozes de Deus. Conta-se que certo missionário, há muitos anos atrás, pregando, fazendo uma cruzada evangelística, né, na Ásia, na África, e ele estava na África e conta-se que Deus usava ele com um dom de maravilhas, né? Pessoas eram curadas na hora. E certa vez uma feiticeira, e o nome dele já estava afamado, né, na cidade, e uma feiticeira chegou próxima dele e disse: você que é o pregador? Você que é o tal do pregador, tal? Ele, sim. E ela falou assim: dizem que o seu Deus, o seu guia, né, o espírito que você segue é poderoso. Se é tão poderoso, eu gostaria de ver que ele fizesse, gostaria que você pedisse ele que fizesse algo por mim. E o que seria? Pois é, meu filho acabou de morrer. Pede a esse Deus para que ele possa voltar. E ele sentiu-se impulsionado ali pelo Espírito Santo a orar. Ela trouxe seu filho, ele ora e o filho dela volta à vida. E obviamente aí ficou confirmado que ele era um mensageiro de Deus. Obviamente essa mulher, ela recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, ela veio se converter. Ou seja, Deus age de várias maneiras, né? Ele é soberano, ele sabe o que faz. Isso significa que Deus vai operar maravilhas e milagres para que todas as pessoas se convertam? Não. Isso não é uma regra. Mas neste caso, Deus agiu, Deus confirmou aquele homem como um profeta de Deus, como um instrumento de Deus, que levou aquela feiticeira, que seria uma espécie de mãe de santo, né? Hoje no Brasil, a conversão. Então, aquele milagre credenciou aquele homem como porta-voz de Deus e ela veio a crer também no Evangelho por causa do milagre. Isso é interessante, né? Obviamente, nem todas as pessoas acreditam que um evento assim seja um ato de Deus, mesmo tendo testemunhado um milagre. Isso também é verdade. Há pessoas que, diferentemente dessa senhora,
vão ver o milagre e não vai acreditar em Deus. Também tem isso, né? Mas neste evento, de acordo com o Novo Testamento, o milagre é uma testemunha contra eles. João se lamentou pelo povo. Ele disse o seguinte: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. João 12:37. O próprio Jesus falou nestes termos ao se referir a algumas pessoas: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16:31. Portanto, nesse sentido, o resultado e não o propósito da descrença em milagres se constitui em condenação para o incrédulo. Ou seja, para o que crê, é a credencial, é a confirmação da glória de Deus, que Deus existe, de que o indivíduo é um porta-voz de Deus. Mas para o incrédulo, né, o resultado da descrença vai ser para a própria condenação dele, ok? Depende do coração de quem está contemplando o milagre, né? As várias dimensões dos milagres. Os milagres têm um caráter incomum. Primeiro, os milagres apresentam um caráter incomum. O milagre é um evento fora do comum que contrasta com o modelo regular de eventos que ocorre no mundo natural. Ele é uma maravilha que atrai atenção pelo seu caráter único. Fogo que desce do céu, andar sobre as águas, e um arbusto ardente que não se consume, não são ocorrências normais. Assim, o milagre, em função do seu caráter incomum, atrai o interesse dos observadores, né? Como foi dito agora há pouco, nem sempre Deus vai operar um milagre para que pessoas venham a se converter. Em muitas situações, o Senhor quer que o indivíduo apenas crê na mensagem. E ele não fará nenhum milagre, nenhum sinal, em determinados contextos. Como eu falei, Deus é soberano, ele sabe todas as coisas, Deus é justo, Deus não é injusto. Em algumas situações, Deus vai operar maravilhas. E quando ele opera maravilha, você vai ver que é algo incomum. Não é comum pessoas, né, todos os dias nas nossas igrejas, um paralítico andar. Não é comum. Particularmente eu nunca vi, mas com certeza você deve conhecer, ou você que me ouve já viu paralíticos andarem. E olha que eu tenho quase 30 anos de crente, nunca tive essa... Significa que eu não creio, que eu não acredito que Deus possa fazer isso? Em absoluto, claro que não. Eu acredito piamente em milagres. Eu acredito que se estiver dentro de um propósito soberano de Deus, ele levanta o paralítico sem problema nenhum, morto até. Né? Mas é interessante, você não vê nenhuma ordem de Deus para nenhum cristão ir de hospital a hospital, ou de capela em capela, né, de cemitério em cemitério, para ficar orando por todos os defuntos ali. Né? Portanto, é algo realmente que precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, né, as dimensões do milagre. Né? Os milagres têm um contexto teológico. Os eventos sobrenaturais têm um contexto teológico. O milagre é um ato de Deus. Portanto, ele pressupõe a existência de um Deus que age. A visão que aceita a existência de um Deus criador do universo, o qual transcende, controla e interfere neste universo, é chamado de teísmo. Os milagres, portanto, implicam numa visão teísta do universo. Então, note bem, numa visão ateísta, obviamente, a crença em milagres é descartada, né? Numa visão, por exemplo, agnóstica, né? A pessoa diz assim: eu não sou ateu e nem sou teísta, eu sou agnóstico. O que um agnóstico, a grosso modo, pensa? Ele pensa que não é possível se conhecer a Deus, não é possível conhecer, não é possível provar que Deus existe, tampouco é possível provar que ele não existe. Então o indivíduo fica em cima do muro. Contudo, na prática, o agnóstico se assemelha muito a um ateu. Portanto, o milagre não está no contexto de um agnóstico e tampouco de um ateu. Ele está no contexto de quem é teísta. Então, os eventos sobrenaturais sempre terão um contexto teológico. Traz um ensino, traz a ideia de que um ser superior, de que um ser todo-poderoso agiu para manifestar, para operar aquele fato ali, aquele evento sobrenatural. Ok? Terceira coisa nessa dimensão dos milagres é que os milagres têm uma dimensão moral.
Eles levam a glória a Deus, isto é, manifestam o seu caráter moral. Eles são atos visíveis que refletem a natureza invisível de Deus. Tecnicamente, não existem milagres malignos, pois Deus é bom. Todos os milagres, por natureza, visam produzir e ou promover o bem. Vamos lá. Existem, sabemos que o diabo também faz milagres com muitas aspas, né? Ele está dizendo aqui, tecnicamente não existem milagres. A gente está falando de milagres verdadeiros. Tá? Não existem milagres verdadeiros ao mesmo tempo malignos. Não. O que pode existir, que é um engano, que é um engodo, você vê muito isso nos centros espíritas, onde um suposto médium recebe ali a entidade, um espírito de um suposto médico e faz cirurgias espirituais, corta a pessoa e só usa um pedaço de algodão e faz uma suposta operação ali. Geralmente são pessoas desenganadas pela medicina que procuram esse tipo de cirurgia espiritual nos centros espíritas. Então, aparentemente, a entidade fez um milagre ali, uma ação sobrenatural. É óbvio que não foi um milagre divino, não foi um milagre da parte de Deus. Ali foi um engano, né, dos espíritos malignos, porque o mal ele não pode fazer o bem. Né? Então, ele diz aqui, todos os milagres por natureza visam produzir ou promover o bem. Geralmente, aquelas pessoas estavam com um tumor em tal lugar, dias depois aparece tumor em outro. Então elas não foram curadas, né? Foram enganadas, felizmente. A quarta questão da dimensão do milagre é que os milagres apresentam um conteúdo doutrinário. Os milagres da Bíblia estão direto ou indiretamente ligados às reivindicações de verdade. Isso significa que existe uma mensagem a ser passada pelo milagre. Eles são maneiras de distinguir um profeta verdadeiro de um falso. Eles confirmam a verdade de Deus por intermédio de um de seus servos. Ele cita aqui Hebreus 2, versos 3 e 4. O milagre é o sinal que confirma a pregação, uma nova revelação e a confirmação divina caminham de mãos dadas. Né? O milagre é um sinal que confirma a pregação. Mas é bom salientar que nem toda pregação é acompanhada de milagres. Mas pode sim, segundo as Escrituras, sinais acompanharão aqueles que creram. Né? Mas não é uma regra absoluta, sempre. O texto não diz, sinais sempre acompanharão todas as pregações. Agora, se você entende que um milagre, por exemplo, é um milagre, né? Toda mensagem que é pregada, ela vai produzir algum efeito nos corações, que seja imperceptível aos nossos olhos. Né? Se você entende que produziu 50 pessoas te ouvindo ali, você prega a palavra, você não viu ali de maneira perceptível nenhuma mudança, mas houve naquela noite uma mudança no interior, uma purificação, uma libertação, que aos seus olhos ali naquela noite você não viu nada disso acontecer, mas a pessoa foi embora para casa tendo se tocado, tendo sido transformada pela palavra. Se você entende isso como um milagre, eu penso que não deixa de ser, porque houve uma ação sobrenatural nos corações dos ouvintes, ainda que você não tenha percebido. Se você entende isso como um milagre, eu também posso entender que seja milagre. Mas ele está falando aqui de sinais, né? Um sinal é um milagre, o milagre é um sinal que confirma a pregação. A gente sabe, nem toda pregação, eu prego 3 vezes por semana em média, nem toda pregação, quando eu termino de pregar, tem alguém sendo curado de câncer, graças a Deus, até porque nossas igrejas não estão repletas de cancerosos, graças a Deus. Então, Deus ele opera milagre, creio nisso, mas a gente precisa de salientar sempre alguns pontos, né, como estes. E quinta dimensão, né, é que o milagre tem um aspecto teleológico. Os milagres da Bíblia apresentam um aspecto teleológico, ou seja, ao contrário da magia, eles jamais são realizados para divertir as pessoas, ou seja, ele tem uma finalidade. A palavra telos significa em grego finalidade, propósito, né? Então todos os milagres têm um propósito. Eles têm um propósito distinto, glorificar o Criador e servir como evidência para que as pessoas creiam, conferindo credenciais à mensagem de Deus através do profeta de Deus. Estas 5 facetas formam o contexto teísta no qual identificamos um milagre. Ok? Então os milagres têm um aspecto teleológico, ou seja, todos os milagres têm um propósito.
ok? Ah, poxa, eu orei, o doente não foi curado, não houve milagre. Então, dentro do propósito divino, Deus entendeu que não havia propósito. Ou, não curar o indivíduo também tem um propósito. Se a gente olhar desse aspecto, né? Diz mais aqui. Existem duas maneiras básicas para saber se os milagres são possíveis. Número 1, mostrar que um Deus sobrenatural existe, o que já foi feito lá no capítulo 2, né, ele falou sobre isso. Responder às objeções levantadas contra a possibilidade ou a plausibilidade dos milagres. Então, nós vamos entrar agora na questão do teísmo, né? O teísmo torna possíveis os milagres. C.S. Lewis, olha o que ele vai citar o grande querido C.S. Lewis, acertadamente escreveu: se admitimos a existência de Deus, não devemos também admitir a existência de milagres? Na verdade, ninguém está totalmente seguro contra ele. Aí está a proposta. A teologia diz para você objetivamente: admita a existência de Deus e com ele o risco de aceitar alguns milagres também. E em troca disso, ratificarei a sua fé em uniformidade com relação à maioria esmagadora dos eventos. Vou repetir. Admita a existência de Deus e com ele o risco de aceitar alguns milagres também. E em troca disso, ratificaria a sua fé em uniformidade com relação à maioria esmagadora dos eventos. Você sabe que C.S. Lewis, né, grande escritor aí, né? Ah, eu conheço ele, né? Quem é? C.S. Lewis é autor de várias obras aí, escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Que são contos, né, voltado para o público infantil, que tem no fundo ali uma apologética cristã. Escreveu livros, obras maravilhosas como O Cristianismo Puro e Simples, que eu tenho esse livro, tenho review aqui no canal. Escreveu Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, também tem um review nesse canal. São 2 livros que estou lendo ainda. Então ele foi um ateu que se converteu ao Senhor, né? Foi um grande professor de literatura, um grande escritor inglês, C.S. Lewis. Diz mais aqui: os milagres, no sentido mais rígido da palavra, são possíveis somente em um mundo teísta, pois nenhuma outra cosmovisão admite haver um poder infinito, sobrenatural e pessoal que transcende o mundo natural, à exceção do deísmo, que por sua vez nega a capacidade ou a possibilidade de Deus realizar milagres. Olha que interessante. O deísmo, né, só lembrando você, é a crença, os adeptos do deísmo é a crença de que Deus criou o universo, criou os homens, né, mas que os deixou à sua própria sorte, e que esse Deus, né, que os deístas com D, não teísta com T, eles entendem que esse Deus criou o homem, o universo, deixou a sua própria sorte, de maneira que não intervém mais na vida do homem. Por isso a ideia de milagre não está presente na mente ou na pena de um deísta, né? Portanto, além de proporcionar a estrutura capaz de acomodar a ideia dos milagres, o teísmo se apresenta como a única cosmovisão capaz de fazer isto. Além disso, o teísmo demonstra que o miraculoso é real, pois afirma a criação do universo, que foi o maior de todos os eventos sobrenaturais. Alguns deístas podem admitir que os milagres são possíveis, mas não reais. Contudo, inconscientemente acabam por cair em contradição, já que admitem que o maior de todos os milagres, a criação, na realidade já ocorreu. Né? Então, muitas vezes, olha que interessante, aqui ele aponta, os deístas vão cair em contradição, porque o deísta geralmente não nega que Deus criou o universo e os homens. E isso foi um milagre, foi um ato, né, sobrenatural. Mas geralmente eles vão negar a existência de milagres nos dias atuais. Né? Se o teísmo é verdadeiro, os milagres não somente são possíveis, mas também o maior de todos, na verdade, já ocorreu. A única pergunta que nos resta é se os outros milagres já ocorreram e como podemos identificá-lo. Em suma, a filosofia pode demonstrar que os milagres são possíveis, proporcionando evidências a respeito da existência de um Criador do universo. Mas somente a história pode demonstrar que milagres subsequentes realmente aconteceram. Contudo, se os milagres realmente acontecem, então eles podem acontecer. O real prova o que é possível. O real prova o que é possível e não o contrário. Está aí as dimensões dos milagres, os propósitos dos milagres. Na próxima aula nós vamos falar sobre as respostas às objeções contra os milagres. Amém? Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo aí e até a próxima.